Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada! Semana especial começando aqui na TV Imaculada Conceição. Afinal de contas, essa semana, na quarta-feira, nós comemoramos 31 anos de Milícia da Imaculada aqui no Brasil. E nós ficamos muito felizes, com a nossa sede lá em São Bernardo do Campo. 31 anos que começou toda essa história. Através do Frei Sebastião, mandar um beijo grande para ele também. Então, semana de festa aqui, hoje nós começamos a nossa semana com o nosso programa Sempre Com Você, amanhã tem programa de novo. Na quarta-feira, programação especial, começando às 8 horas da manhã com a Santa Missa e encerrando com a Santa Missa às 7h30 da noite. Então, se prepara que essa semana tá bem caprichada para você, tá bom? Bem-vindo a mais um programa, mais uma semana começando, louvado seja Deus por isso. E hoje aqui no nosso programa nós vamos falar sobre a perseverança nos nossos projetos. Você já teve algum projeto seu que você começou e não conseguiu terminar? Ou sempre é isso, sempre eu começo, nunca eu termino, Antoniette? Ou então eu conheço alguém que sempre começa e nunca termina. Pois é, daqui a pouquinho a psicóloga e coach Luciana Rezende vai estar aqui com a gente pra gente falar sobre isso no nosso programa de hoje. Se quiser participar, 33491015 ou mensagem de texto no 993470532. Agradeço mais uma vez a Boutique Nancy Maia que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia que fica na rua Mirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone de lá é o 3326-1138. 3326-1138, Boutique Nancy Maia. Um abraço também grande para Maria do Rocio, representante Tracta Cosméticos no Mato Grosso do Sul. Ela, também, que é uma grande parceira do nosso programa, nos fornece os cosméticos para nos arrumarmos para o nosso programa aqui. Então, um beijo grande também para Maria do Rocio. E agora, vamos rezar? Vamos rezar, Essa semana, de forma muito especial, nós queremos fazer a nossa oração pela Milícia da Imaculada, por esses 31 anos da nossa sede lá em São Bernardo do Campo, que gerou frutos, e um dos frutos é a TV Imaculada Conceição. Nós sabemos que a nossa obra, assim como tudo que envolve São Maximiliano Kolbe, não começou de uma maneira fácil, O Frei Sebastião entregou na mão dos leigos, pediu ajuda dos leigos, era um espaço em que você olhava e não dava nada por ele, e hoje nós temos a construção da nossa sede, nós evangelizamos através dos veículos de comunicação e celebramos 31 anos aqui no nosso país. Esse ano, o ano passado a gente falou sobre o Bem é Você, esse ano é o Coração da Imaculada Triunfará, é o nosso tema deste ano do nosso Diga Sim Evangelização. E aí fica a reflexão para você nesse tempo todo que você conhece a Milícia da Imaculada, tem acompanhado a nossa obra de evangelização. Quais foram os momentos em que a Milícia da Imaculada te ajudou a entender Nossa Senhora, te ajudou a amar Nossa Senhora? Quais os momentos em que o coração da Imaculada triunfou? Nossa Senhora de Fátima diz isso para nós, No fim das contas, o meu Imaculado Coração triunfará. E é nisso que nós acreditamos, por isso que nós pedimos para você sempre ligar, colocar a sua intenção, que nós colocamos no Coração Imaculado de Maria, porque é promessa da Virgem Mãe para nós, de que o coração, no final das contas, o coração da Imaculada triunfará. E é isso que nós acreditamos. Tanto que a nossa obra de evangelização tem crescido, gente? Graças a Deus. As cinzas de Padre Kolbe foram parar em vários lugares, inclusive em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde nós temos rádio e TV Imaculada Conceição. É obra de Deus, é graça de Deus para nós. E hoje São Maximiliano Kolbe nos diz assim: cada um considere o próprio ambiente, os familiares, os conhecidos, os companheiros de trabalho, os lugares onde permanece de vez em quando, como o terreno da própria missão, com o objetivo de conquistar essas pessoas à Imaculada. E para fazer isto, se sirva de todos os próprios conhecimentos e capacidades. São Maximiliano Maria Kolbe. E é tão profundo, parece que é uma coisa boba, evangeliza onde você está, Mas na verdade não. Padre Kolbe vem nos dizer isso porque talvez o lugar mais difícil da gente evangelizar seja onde nós estamos. Porque talvez, o único evangelho, como diz também São Francisco de Assis, o único evangelho que as pessoas vão ler seja a nossa vida. E talvez ser testemunho de Deus onde nós estamos, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, com as pessoas que nós amamos, colegas, amigos, seja o maior desafio. Principalmente porque nós achamos que com as pessoas que nós mais amamos, nós podemos ser quem nós somos. Nós podemos ser, muitas vezes, a pessoa egoísta que nós nos tornamos, nós podemos brigar com essas pessoas uma vez que a gente sabe que elas amam, que elas não vão embora.
E aí Padre Kolbe quer dizer que não, que é justamente nesses ambientes, em cada um considere seu próprio ambiente. Então, nesses ambientes é que nós devemos sim conquistar as pessoas à Imaculada. E talvez com a nossa atitude. Nós devemos ser quem não somos? Não é isso, nós devemos ser seres melhores onde nós estamos, sobre quem somos. Talvez seja por isso nosso tema de hoje também, né? Nós vamos falar um pouquinho, olhar para a nossa realidade, saber o que nós temos feito da nossa vida. Porque se eu não for melhor para mim e pelo outro, não adianta eu estar aqui, né? Eu estou nessa terra, eu vim aqui, Deus me deu uma missão. E no meu terreno de missão, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor. Nisso constitui você ser melhor com os outros, nisso constitui você afastar algumas pessoas da sua vida, nisso constitui você levar o evangelho às pessoas que você muito menos espera. Nisso consiste muitas vezes você engolir alguns sapos, sim, né? Deixar algumas pessoas falar o que elas quiserem e você engolir esses sapos. Nisso consiste em você ser também muito mais do que dizer, do que evangelizar falando, porque falar todo mundo fala, até papagaio fala, né? Mas de viver com a nossa vida, de fazer a nossa vida isso que o Senhor quer de nós. E aí Padre Kolbe diz, considerando o próprio ambiente, sermos testemunhas de Deus, com o objetivo de conquistar essas pessoas à Imaculada. E aí ele fala, para fazer isso, se sirva de todos os próprios conhecimentos e capacidades. Por isso que, para a gente poder evangelizar, para a gente poder conquistar os corações da Imaculada, além de vivermos, conseguirmos saber, né, do Evangelho de Deus, lendo e estudando a Palavra de Deus, vivermos e se as pessoas enxergarem isso em nós, nós devemos estudar, nós devemos conhecer, nós devemos nos aproximar de Jesus. Muitas vezes também ficamos só apegados aos livros, né? E nos esquecemos, aos livros, às convenções, nos esquecemos da proximidade com Jesus. De ser um pouco mais Deus, de ser um pouco mais com Deus, de orar um pouco mais em Deus. Padre Kolbe nos diz, cada um considere seu próprio ambiente, onde quer que você esteja, para evangelizar, conquistar o mundo inteiro a Cristo através da Imaculada, usando os seus conhecimentos. Talvez qual é o seu conhecimento? Porque o nosso conhecimento de Deus, ele não serve para julgarmos as pessoas. Muito pelo contrário, serve para aproximarmos-nos das pessoas e assim conquistá-las para Deus. Eu não conquisto ninguém para Deus falando de mim, né? Falando de mim, olha, eu sigo o meu exemplo, é assim, assim, assado. Se na minha vida, na minha caminhada, eu sou um traste. Não adianta. Às vezes a nossa caminhada, a gente é tão contra testemunho. E eu não estou falando somente de viver os mandamentos, eu estou falando assim, de você ser mal-humorado, de você ser uma pessoa chata, né? De você ser uma pessoa emburrada, que não sorri para ninguém. Muitas vezes a gente precisa muito mais disso nessa caminhada, que é o que o Padre Kolbe quer nos dizer, no nosso ambiente para evangelizarmos, para conquistarmos o mundo inteiro através da Imaculada. Ninguém vai amar Nossa Senhora se você disser que essa pessoa está errada por não amá-la. Talvez a pessoa vai amar vendo o jeito com que você a ama, vendo o jeito com que eu a amo. E assim a gente vai fazendo a nossa caminhada de fé. Acredito que a Milícia da Imaculada nesses 31 anos tem vivido isso, por isso tantos milites, por isso tantas pessoas que abraçam a nossa causa. E eu quero pedir para você que se você tem um testemunho do momento em que Nossa Senhora entrou no teu coração, que você viveu com a Milícia da Imaculada, se quiser ligar para nós no 33491015, passa seu telefone para a Rose, a gente poder falar junto com você, a gente poder viver junto com você esse testemunho bonito. E poder, claro, né, te ouvir, como sempre fazemos aqui também. Rezemos juntos pedindo a intercessão dela, da Virgem Mãe. Maria, que no final das contas vai fazer o seu coração triunfar. Que você possa nesse momento colocar as suas intenções no coração imaculado de Nossa Senhora. Pedindo para que a Mãezinha do Céu, nós que temos o testemunho vivo dela, que somos consagrados, possamos ser esse testemunho para você e que a Mãezinha do Céu possa te mostrar, você abrindo o teu coração, o quanto ela pode agir na sua vida, o quanto ela pode interceder por você. Seja no princípio da Maria passa na frente, ou dizendo no momento de aflição, valei-me minha Mãe Maria Santíssima. Rezemos juntos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós.
Imaculada Conceição, rogai por nós. Amém, gente. Às vezes a gente não é, né? Aquele exemplo máximo, clássico. Mas a gente está aqui nessa vida para aprender, para tentar todos os dias, né? Porque senão de que vale a gente estar aqui? Eu muitas vezes falo assim, gente, eu não estou sendo testemunha. E quantas vezes eu não sou? E quantas vezes isso também é motivo de reflexão, de dobrar os joelhos, de rezar, muitas vezes de chorar diante de Jesus. Tem vergonha disso não? Como diz, né, Padre Kobe aqui, a gente olhando o nosso ambiente, ser pessoa de Deus, onde quer que nós estivermos. E hoje aqui no nosso programa, nós vamos falar sobre perseverança, isso mesmo, nos projetos, no nosso foco, né, nossas metas. Tem gente que vive patinando, né? Aí abraça um monte de coisa ao mesmo tempo, não consegue resolver nada, não consegue completar nada, né? Muitas vezes eu fui assim também, viu, gente? Confesso pra vocês que minha terapia me ajudou bastante. E para falar um pouco disso pra gente aqui, recebo com muito carinho, mais uma vez, a Luciana Rezende. Saudade! Tudo bem? Bem-vinda! Que saudade, né, mamãe? É que a Lu agora, gente, a Lu se divide em multifunções, né, Lu? Isso, e aí, como você estava dizendo, a gente não pode pegar e querer fazer tudo ao mesmo tempo. É necessário definir algumas prioridades. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Obrigada pelo convite. A gente que está feliz, né, em te receber aqui mais uma vez. Agora a gente tem que agendar assim com 2 anos de antecedência para trazer a Lu aqui pra gente. Mas a gente fica muito feliz, Lu. Toda vez que você vem, você tem sempre muito a acrescentar pra gente, né? Bom, fico feliz. A gente está falando, eu coloquei o tema perseverança nos nossos projetos, porque eu não sei, na verdade, se o nome é perseverança, se basta, né, somente ser perseverante. A gente fala, por exemplo, de fé, né? A gente precisa ser perseverante na fé. Não sei se nas nossas atividades diárias, né, a gente precisa de perseverança, né? Sim, essa é uma excelente característica. Inclusive, persistência, né, que também está relacionada aí com a perseverança. Para vocês terem uma ideia, é uma das 10 características de um grande empreendedor, né? Características essas definidas pela ONU, uma pesquisa de 1900, da década de 60, identificou quais são as 10 características de empreendedores, independente de que país do mundo. E a persistência é uma delas, a persistência e o comprometimento, que eu acho que são as 2 características de um empreendedor, que vale a pena muito, tem a ver aí com a questão de solução, resolução e atingimento das nossas metas, né, que é o tema do programa hoje, um pouquinho que a gente vai falar. Então, para a gente poder ter um objetivo alcançado, é necessário, sim, colocar muitas características, muitas forças, que a gente chama, né, na psicologia positiva de forças de caráter, em ação. E a perseverança, a persistência é uma delas. Mas antes disso, a gente precisa ter muito claro qual é o objetivo a ser atingido. Senão também desvia-se o foco e a gente não consegue criar as ações necessárias para poder atingir esse objetivo. A gente, com o passar dos anos, eu tô falando assim, porque às vezes a gente, quando é adolescente, a gente tem um objetivo, né? Quando tá na faculdade, a gente tem outro. É normal, né? Mudar esses focos durante o passar da nossa vida, né? Isso faz parte do processo de crescimento e de amadurecimento, né, que todos nós passamos. A gente muda metas, a gente muda objetivos, forma de funcionamento, até porque, como ser humano, a gente tem essa curva de amadurecimento. Por exemplo, entender o que é prioridade. A gente não entende isso na juventude, né? A gente vai vivendo as coisas, define aquilo que deseja, aquilo que quer, mas ainda não tem maturidade para definir as prioridades. E é o que faz com que a gente teve a última prova do Enem ontem, né? Muitas pessoas se programam e fazem aquela expectativa e de repente não conseguem cumprir na hora de chegar ao dia da prova, né? A gente vê muita gente desesperada, jovem, né? Não deu tempo para estudar, achei que ia dar tempo e não deu. Por quê? Porque faltou ter essa clareza sobre prioridades. Eles querem fazer tudo ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente na vida adulta também, as pessoas que têm dificuldade de executar o seu planejamento é por conta disso, né? Vai assumindo tantas coisas e perde-se o foco. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. É verdade. Agora então vou perguntar para você, por que é que muita gente não consegue cumprir as suas metas? Então, primeira coisa importante, né? É necessário que a gente tenha as metas muito claras. E as pessoas, às vezes, definem aquela coisa, a gente está quase chegando ao final do ano, eu acho que é um momento
legal da gente estar falando disso. A gente faz promessas, né, Luciana? Chega no final do ano, a gente faz promessas. Não, 2019 vai ser diferente. Já tem gente pensando nisso. Eu acho que a nossa conversa hoje já vai ajudar também, né? Então, existem as promessas de início de ano, e aí vai chegando agora, outubro, novembro, dezembro, e as pessoas vão ficando desesperadas porque não conseguiram atender. E por que isso acontece, né? Porque, no geral, as pessoas definem as suas metas, essas promessas de início de ano, de uma forma muito vaga, muito superficial, né? E nem tanto com clareza. Então, o que significa definir e fazer um planejamento de uma forma clara e que seja objetiva e não vaga, né? Primeiro, ter muito claro e visualizar, né? Acho que a primeira coisa é visualizar como é que você quer chegar ao final, seja ao final do ano, daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos, você que define a questão de quanto tempo isso vai levar, né? Outra coisa, definir, a gente fala assim, até quem quiser procurar, a internet tem vários modelos de como construir um plano de ação. Né? O que é um plano de ação? É um planejamento das ações que você precisa executar para que você chegue a esse grande objetivo. E falando em grande objetivo, por que a gente faz o plano de ação? Porque se eu tenho um grande objetivo, eu primeiro preciso defini-lo claramente, especificamente, a gente tem aí um método chamado SMART, que a meta precisa ser específica, precisa ter um determinado tempo, ou seja, um prazo quando ela vai acontecer, por que ela é importante, então eu preciso ter muita clareza da importância dessa meta, né? E aí, sim, eu defini as ações que eu vou desenvolver para que essa meta se concretize, né? Então, a gente precisa desdobrar, pegar uma grande meta e dividi-la em várias pequenas metas, né? E a gente sempre dá o exemplo do emagrecimento, que você pode falar hoje melhor do que a gente, né? Mais ou menos. Que é o seguinte, é difícil alcançar, né? A gente faz uma idealização, mas se a gente não tiver um plano, e não adianta, eu quero emagrecer 20 quilos, tá, esse é desejo, mas qual é o objetivo? Se eu não conseguir nem os 5 primeiros, eu não vou me sentir motivado a poder continuar até os outros demais 15. Então, isso é o dividir em pequenas metas. Então, se eu quero emagrecer 20 quilos, eu primeiro preciso criar um plano para os primeiros 5. Porque a gente se sente motivado com isso, eu cumpri o objetivo. Se eu faço um objetivo para os 20, a minha capacidade de ficar frustrado é muito maior, né? Porque eu não dividi em pequenas metas. Então, primeiro 5, depois 10, depois 15, até eu chegar aos 20. E aí eu vou definindo os prazos para esses curtos desdobramentos dessa grande meta, né? E mais importante, o porquê. Se é porque as pessoas estão me cobrando, provavelmente vai ser difícil você alcançar. Existe uma necessidade, é necessário ter uma necessidade interna, uma motivação interna. Você tem que ter muito claro por que é que isso é importante para você. A gente só consegue porque vai ser difícil. Então, porque você vai fazer para agradar os outros, né, Luciana? Vai ser difícil, vai ter esforço, vai ter dia que você vai ter vontade de desistir. A gente está falando de emagrecer, mas isso, na verdade, isso serve para tudo, né? Para a carreira, para os negócios, para a vida pessoal, para a vida profissional. Então, se a gente tem um grande objetivo de vida, crie as ações que você vai fazer para essas pequenas metas e a cada vez que você consiga essa pequena meta, é importante também celebrar, né? Porque isso te dá motivação. Você falando dessa questão de metas, né? A gente estabelecendo esse planejamento certinho, a coisa tem que dar certo ou não necessariamente não tem que dar certo? Porque às vezes você fala assim, eu segui tudo certinho, chega lá no final das contas, não deu certo. O planejamento é importante para a gente ter, inclusive, o aprendizado de o que eu imaginei que funcionou, aquilo que eu imaginei lá atrás, importante, colocar isso no papel, né? A gente está falando aqui... Você falou a questão do planejamento, tem uma planilha, alguma coisa que a gente pode fazer? Existe. Aliás, isso é importante, seja em planilha, seja criar uma forma visual, ou seja, você pode ser em planilha, em Excel, você pode criar uma cartolina mesmo, mas algo que você consiga visualizar em algum lugar, sempre verificando aquilo,
Porque não adianta só o planejamento, né? Como você estava dizendo, tem pessoas que não conseguem chegar ao fim. Porque ela idealizou, pensou e começou a agir e se esqueceu no meio do caminho. Então, com um plano visual, você vai lá e identifica, porque em alguns momentos é necessário mudar a rota. Ou seja, essa ação aqui não deu certo, eu achei que eu ia conseguir fazer, eu não vou conseguir. Então, eu preciso substituir por uma que eu de fato vou conseguir executar e me ajudar nesse objetivo final. Lembrando que o importante é o objetivo final. Então, se eu tenho uma forma de monitorar, eu preciso controlar as minhas ações. Por isso é importante o dividir as metas, definir claramente essas metas, quais são as ações, o tempo e os recursos que eu vou utilizar para que isso aconteça. Ah, eu não tenho esse recurso. Então, o que você vai fazer para obter esse recurso? Ou que outra ação que você pode definir que não precise daquele recurso que você precisaria? E você falando parece uma coisa tão fácil, você falando me veio assim um quadro branco, definido, por exemplo, essa primeira semana como é que vai ser. Divide segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Isso. E aí, só que aí a gente, geralmente é assim, né? O primeiro dia a gente faz tudo certinho, segundo dia, terceiro dia já começa, quarto dia. E aí, eu acho que talvez seja essa a dificuldade. Se eu não consigo numa semana, como que eu vou conseguir algo, né, a longo prazo? Perfeito. Mas nós vamos conversar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, né? Porque às vezes eu vejo pessoas que até tentam, têm sonhos, né? Tem projetos, desejos, né? Não, vou me planejar, vai ser assim, 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 assado. Aí hoje tá assim, aí amanhã já fala assim, já mudou de ideia. Amanhã já mudou de ideia ou então já arrumou um outro foco. Aí você fala assim, você vai abraçar tudo de uma vez? Não vai dar certo, né? Tem que ir uma coisa por vez. Mas daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais. Se você quiser participar, 33491015 993470532. É rapidinho, tá bom? Nosso intervalo a gente já volta, não sai daí não.